Fala Físio, seja bem-vindo a mais uma aula, a mais uma live, na verdade, né, a live 04, aonde eu trago conteúdo da ortopedia, traumatologia e desportivo e também muita eletroterapia para você associar nos seus atendimentos, tá? Se você não me conhece, eu sou o Físio André Jovedi, especialista em eletroterapia e reabilitações das lesões da ortopedia, traumatologia e desportiva. Eu ensino diariamente a fisioterapeutas a associar a ortopedia com exercícios terapêuticos, terapias manuais, eletroterapia de fato, para você perder o medo de utilizar a eletroterapia na sua prática e conseguir associar com mais assertividade e eficácia, tá? Então, nessa aula aqui, vamos falar sobre a tendinite de ombro, tá? Então, a gente vai abordar esse tema, uma lesão muito comum que acarreta muitos pacientes e com certeza você já deve ter visto na sua prática, deve ter atendido no seu estágio, na sua clínica, no seu home care, tá? É uma lesão comum que afeta o nosso ombro e você precisa entender os conceitos básicos por trás dessa lesão para você conseguir bolar aí uma conduta, um plano de tratamento para o seu paciente mais eficaz e assertivo, né? Então, quando esse paciente chegar para você com essa lesão, com esse diagnóstico, ou quando você mesmo ali for fazer testes para tentar diagnosticar subjetivamente seu paciente, você conseguir entender qual que é o sistema, qual que é a estrutura que está lesionada, tá? Então, o objetivo dessa aula é ensinar o que são as tendinites de ombro, quais as estruturas afetadas, como avaliar e tratar seu paciente com esta patologia. Então, antes da gente avaliar e tratar, a gente tem que entender o que é uma tendinite de ombro, tá? Então, uma definição básica é que a tendinite de ombro é caracterizada por um processo inflamatório que acomete os tendões localizados na região dessa articulação, que é a articulação do ombro, tá? Pode estar inflamados um conjunto de tendões chamado manguito rotador, tá? Se você não lembra ou se você não viu ainda, o manguito rotador responsável por manter a estabilidade do nosso ombro. Então, ele vem como se ele fosse agarrar ali, foi um cobertor dentro da nossa cavidade ali do ombro, né, da cabeça, do nosso osso úmido, tá? Então, ali ele faz um envolvimento com os tendões nas suas inserções, tá? Dos músculos supraespinhal, infraespinhal, redondo e menor ou subescapular, que são os quatro músculos que compõem a estrutura do manguito rotador, tá? Ou também essa tendinite de ombro, ela pode ser caracterizada pela inflamação do tendão do bíceps, tá? Lembrando que o bíceps ele tem duas cabeças, né? A cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça longa, ela tem ali a sua inserção, a sua origem, desculpa, no tubérculo supraglenoidal da escápula e a cabeça curta no processo coracode da escápula, então ela está diretamente ligada ali na articulação do ombro. Então, se você encontrar algum exame com diagnóstico de tendinite de ombro, com a lesão ali, inflamação, uma tendinite do tendão da cabeça longa ou curta do bíceps, também é normal se caracterizar por uma tendinite de ombro, tá? Em alguns casos, essa lesão ela pode ocorrer uma calcificação desse tendão, tá? Então, se ela vira uma lesão crônica que esse paciente não trata, fica ali carregando por muito tempo, não procura atendimento médico, não procura um atendimento de um fisioterapeuta especialista para tratar essa lesão, ela pode evoluir para uma tendinite calcária, que é o que nada mais é que formar ali calos, né, vulgarmente chamando calos ali na região desse tendão que está inflamado, tá? As causas, né, dessa lesão, não existe apenas uma, tá, para esse processo inflamatório, são diversos fatores que podem causar essa tendinite de ombro. Alguns desses fatores são fatores biomecânicos, né? Então, por exemplo, anatomia dessa estrutura, tá? Atividades do paciente, na verdade, né? São esforços repetitivos que ele faz no dia a dia. Esse paciente ele trabalha com muita movimentação dessa articulação, né? Ou ele é um atleta de final de semana que utiliza essa articulação e não fortalece, não faz um trabalho preventivo, né? Ou mesmo um atleta profissional que ele peca nessa questão de mobilidades, exercícios corretivos, exercícios preventivos para prevenir lesão, pode acarretar também
nessa tendinite de ombro, e fatores biológicos também pode acarretar para essa tendinite de ombro, tá? Um fator biológico que pode ali vir do ser humano, né, que seria intrínseco, que a gente fala, né? Por exemplo, aquele tipo de acrômio, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, aonde você diminui o espaço intraarticular dessa articulação do ombro e aonde, por exemplo, esse paciente ele vai fazer esforços repetitivos ou ao longo da vida vai desgastando, que é normal esse tendão, ele vai ali raspando, vai estar mais comprimido aquela articulação, pode ser um fator que acarrete nessa tendinite, tá? Mas também associado a outros fatores como atividades diárias, esportes e biomecânicos, tá? Os principais sintomas são, né, o mais comum, muita dor nessa região do ombro, fraqueza muscular, tá? Na região do ombro também, tá? E diminuição dessa movimentação dessa articulação, então a perca dessa ADM, né, dessa amplitude de movimento total, muito comum, por exemplo, em mulheres que têm tendinite de ombro, ali do músculo supra, dos músculos do manguito rotador, não conseguir fazer o movimento básico, que é o quê? Amarrar o cabelo, prender um sutiã, né? Então são movimentos que atrapalham no nosso dia a dia e tornam essa pessoa aí tende, né, a deixar essa pessoa com uma certa imobilidade ali, né? Deixar esse ombro mais imóvel e não mexer por conta da dor, tá? Diagnóstico que a gente faz, realiza através do exame clínico, né? Então, quando esse paciente ele chega na sua clínica, você precisa avaliar ele, fazer anamnese, escutar o que ele tem para dizer, esse relato dele de quando começou, realizar testes ortopédicos para fazer esse diagnóstico subjetivo, né? Lembrando que o teste ortopédico ele te dá um norte para você seguir e entender o que possa estar acontecendo, lembrando que na realidade nossa, na nossa prática, muitos pacientes não chegam com o exame de imagem, muitas vezes não chegam vindo encaminhados de um médico, né, ou com algum exame já laudado ali e realizado para você conseguir confirmar de fato o que é essa lesão. E uma coisa que eu te indico também muitas vezes na prática é quando esse paciente chegar ali com uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética, que é o padrão ouro para a gente conseguir ali diagnosticar essas lesões do sistema musculoesquelético, é você muitas vezes repetir ou fazer esse teste ortopédico para ver se confirma ou vai de encontro com o que está descrito no papel, tá? Então, nada impede se seu paciente chegar ali para você com um exame de imagem, uma ressonância magnética, com laudo falando que ele tem ali uma tendinite de supra, você fazer testes ortopédicos para confirmar o que esse exame de imagem diz, tá? Não é errado você fazer isso, é até vantajoso porque você se mantém atualizado, treina o teste e vê a efetividade dos testes ortopédicos na sua prática, tá? Os testes ortopédicos que a gente pode ali testar alguns tendões, né? O Jobe, você vai testar o supraespinhal, o Kennedy também, o supraespinhal, o Gerber, o músculo subescapular, o Ergson, você vai testar o bíceps braquial, né, o tendão, e o pateu, o infraespinhal, tá? Então são alguns testes, os principais testes da região do ombro que você pode realizar para ver e se esse paciente sentir dor, né, a esse teste, indica que possa ser ali positivo para algum tipo de lesão ou uma tendinite desses tendões, tá? Falando sobre tratamentos, né, na sua grande maioria, os tratamentos a ser adotado é o modelo conservador, tá? É isso que a literatura traz para a gente. Então, na grande maioria das vezes, se esse paciente ele chega ali naquele quadro mais agudo, a chance maior de você conseguir tratar com o conservador é muito maior, né? Claro que quanto mais tardio é esse tratamento, mais difícil é para você recuperar ali, devolver a função, a melhora da dor, a melhora da qualidade de vida para esse paciente, tá? E lembrando que quando esse paciente ali, ele deixa esse quadro evoluir para uma cronicidade, você vê que ele tende ali a desenvolver uma tendinite calcária, dessa tendinite calcária, dessa limitação de ADM, desse medo, né, de movimentar essa articulação, esse paciente, ele pode evoluir para o que a gente chama de síndrome do ombro congelado, né, que é aquele paciente que não mexe aquela articulação
ela em tese vai ali ficando enfraquecida, né? Vai gerando ali atrofias nesses tendões, nesses músculos pelo desuso, e aí você instaura um quadro de capsulite adesiva, que nada mais é que a síndrome do ombro congelado, e aí o processo para você tratar é um pouquinho mais doloroso, um processo mais ali lento, né, para você conseguir devolver ali a funcionalidade para o seu paciente, e muitas vezes esse paciente ali pode aí até ir para umas questões de aplicação de corticoides, né, intra-articular, ou até mesmo para uma cirurgia por essa cronicidade e não tratamento dessa lesão, tá? Então, dentre os tratamentos conservadores, o que a gente pode utilizar quanto fisioterapeuta na nossa prática? Eletroterapia, exercícios terapêuticos, terapias manuais, né? Então, dentro da eletro, a gente pode utilizar diversos recursos. Dentro dos exercícios terapêuticos, muitos exercícios que a gente pode utilizar, desde mobilizações, a exercícios isométricos, excêntricos, concêntricos, né? Exercícios corretivos. E terapia manual, a gente fazer e ajudar esse paciente em mobilizações passivas, fazer liberações, né, de face ali que esteja enrijecida, fazer liberação muscular de músculos adjacentes que vão estar sobrecarregados por essa tendinite de algum tendão inflamado, né? Então, a gama de recursos que nós podemos utilizar da fisioterapia é gigantesca, e eu sempre gosto de falar para você que você nunca deve utilizar de forma isolada esses recursos. Na fisioterapia, nós temos diversos recursos que, se a gente associar esses recursos, nós conseguimos montar um plano de tratamento eficaz e assertivo para o nosso paciente, tá? Dentro dos exercícios, nós podemos fazer exercícios, né, sem peso, resistido com a própria força do terapeuta, com teraband, com dumbbell, né, que a gente utiliza aí de academia, que é mais comum a gente achar em academia, com pesos, né? Então, lembrando que quando a gente quer trabalhar essa articulação, né, que seria a articulação do ombro, a gente precisa lembrar que nós não devemos só fortalecer o deltoide, né? Nós precisamos fortalecer trapézio, elevador da escápula, precisamos também fortalecer romboides, a própria musculatura da escápula, devolver ali a funcionalidade, né? Se você avaliar e ver que essa escápula ali, ela tem ali uma, como que fala? Não simetria, né, desses movimentos, no sentido de você não conseguir ali realizar a sinergia desse movimento, a discinesia, né, escapular ali, você tem que fortalecer romboides, elevador das escápulas, trapézio. Então você tem que trabalhar como um todo essa articulação gleno-humeral, tá? Não pensar isoladamente só em fortalecer ali, por exemplo, romboides e manguito rotador. É um conjunto que faz com que essa articulação tenha movimentos harmoniosos, que não haja compensações ou alterações biomecânicas, tá? Dentro da eletroterapia, a gente pode utilizar diversos recursos dependendo das fases da lesão, né? Então você pode utilizar um TENS, interferencial, corrente alce, para trazer um pouco mais de conforto para esse paciente que está ali num quadro de dor muito forte e está ali evitando fazer movimentos. Você pode utilizar a eletroanalgesia de forma passiva ou de forma ativa, se esse paciente ele tem dificuldade para realizar movimentos e ele vem para a terapia, ele não consegue, ele, por exemplo, fazer um simples levantamento de braço para passar a mão no cabelo, pentear o cabelo. Você pode associar a eletro para fazer esses movimentos, dar mais conforto e, consequentemente, trazer mais segurança para esse paciente, tá? A gente pode utilizar ultrassom para tentar quebrar ali aquela lesão, trazer mais ali o efeito anti-inflamatório, tanto do ultrassom quanto do laser, tá? Para a gente poder utilizar essa eletro de forma eficaz. Mas para a gente conseguir, né, de fato, aplicar uma eletro de forma eficaz, a gente precisa entender de anatomia humana. E aqui eu trouxe para você a ilustração dos 4 músculos do manguito rotador. Você vê o subescapular, que ele está à frente da escápula, e na parte de trás, né, na parte das costas, você tem os 3 músculos que fazem a rotação externa, que é o supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, tá? Então, o que eu quero que você entenda com essa imagem? Para você entender de anatomia e quando você for aplicar uma eletro, você não errar
de fato, onde você vai aplicar esses aparelhos no seu paciente, tá? Nessa imagem aqui lateral, você consegue ver esses músculos de outro ângulo, né? Você vê ali o húmero, onde eu ilustrei para você ali com a flecha, né? O redondo menor, infra, o supra e na parte da frente, o subescapular. Você consegue perceber alguma coisa de diferente ali nessa musculatura usando essa imagem? Deixa aqui nos comentários também se você consegue perceber ali alguma diferença nas particularidades dessas musculaturas. Espera que eu vou esperar aqui um pouquinho para você colocar aqui nos comentários. Bom, se você conseguiu visualizar aí e colocar aqui nos comentários, a gente tem a diferença das inserções desses músculos ali no nosso húmero, né? Você vê que o subescapular, ele não se insere ali no tubérculo menor desse húmero. Já o supraespinhal, o infraespinhal, se insere na região do tubérculo menor, na parte medial, né, desse húmero, né? Então você vê que é na parte mais medial, e o redondo menor, ele chega ali a se inserir na região desse tubérculo menor, mas na região mais posterior desse osso, né? Essa inserção muscular. Então, o que eu quero que você entenda com isso, né, que você desenvolva o raciocínio clínico, que quando, por exemplo, você for aplicar uma laser terapia ou um ultrassom terapêutico, um TNS, não tem por que você aplicar na parte anterior desse húmero esses recursos da eletro, né? Então, você sempre precisa traçar uma linha aqui, olhando o paciente na visão lateral, uma linha no meio desse ombro, e se você quiser aplicar na região de supra e infraespinhal, vai ser bem na região aqui desse tubérculo menor desse húmero. Se for na região do redondo menor, você vai ali em torno de 1 a 2 centímetros para a região posterior desse húmero, e se for na região da subescapular dessa inserção, você divide, né, novamente esse húmero aqui em anterior e posterior, você vem 1 ou 2 centímetros para a região anterior desse húmero. Então, por isso a importância de você entender de anatomia humana para você aplicar uma eletro de forma eficaz nos seus pacientes. Como, por exemplo, vamos pegar aqui que esse paciente ele tivesse ali uma tendinite de supra ou infraespinhal. Você vê que a imagem da esquerda ali, ela está numa região mais anterior a essa aplicação dos eletrodos, né? O que não seria correto se você tivesse com esse paciente na lesão dessas musculaturas, né, nos tendões dessas musculaturas. Agora, se fosse na região da segunda foto, estaria correto porque você está trabalhando ali a região da chegada das inserções desses dois músculos, né? E trabalhando a região ali medial, onde é próximo à inserção dessas musculaturas, tá? Então, de fato, por isso você deve entender e compreender a anatomia humana para aplicar uma eletro de forma mais eficaz, tá? Já na questão das terapias manuais, né, você pode ali fazer as mobilizações dessa cintura escapular, ver se essa escápula ela tem aderência, né, se ela está com esse movimento prejudicado, fazer a movimentação, mobilização dessa região gleno-humeral para devolver o movimento, o conforto para esse seu paciente, tá? Já em questão de evidências, a gente tem muitos relatos na literatura, né, muitas evidências que trazem desde mobilização articular para tendinopatia desses músculos, como tratamento conservador e também modalidades de eletroterapia associado à nossa prática clínica que evidenciam que a gente pode associar mobilizações articulares, eletroterapia e esse tratamento conservador para reabilitar, devolver a funcionalidade, diminuir a dor e conseguir que esse paciente se recupere dessa lesão, tá? Então, lembre sempre de realizar exames clínicos, realizar testes ortopédicos e aplicar as condutas de forma adequada conforme você avaliou o seu paciente e traçou o plano de tratamento. Espero que essa aula tenha te ajudado, que tenha esclarecido sobre o tema tendinite de ombro para você ter mais segurança e eficácia na sua prática clínica, tá? Lembrando que se você quer de fato aprender eletroterapia, ter mais segurança, né? Ter mais assertividade, saber escolher os melhores parâmetros para tratar os seus pacientes e conseguir
desenvolver um raciocínio clínico por trás dos aparelhos. Aqui no primeiro link da descrição desse vídeo vai estar o link para você acessar o meu curso completo de eletroterapia, tá? Espero que tenha te ajudado. Um abraço e eu vejo você no próximo encontro, onde o meu objetivo é ensinar você a tratar os seus pacientes de forma eficaz. Um abraço e até a próxima aula.